Que Deus venha usar ela, que o Espírito Santo na vida da Alessandra venha se manifestar nos nossos corações através da palavra, que ela é viva e eficaz, é penetrante como uma espada de dois gumes, que penetra na alma, na medula e faz distinções, divisões entre o Espírito e a carne. Que nós possamos, em nome de Jesus, nessa noite, crer que o Senhor pode e tem poder para falar conosco através da Tua palavra, usando os lábios da Tua serva. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é a profecia revelada para nós nos últimos tempos. As cartas, as epístolas e a palavra do Senhor Jesus, ela vem como a água para limpar, ela vem como fogo para queimar e nos purificar, Senhor. E que Tua filha, Senhor, possa ser usado com a palavra rema. Toma a vida da Tua serva em Tuas mãos, Senhor. Guarda ela, livra, Senhor. Abençoa o lar dela, a sua família. Ó Deus, toma, Senhor, seus pensamentos. Nós orando, crendo, ó Pai, que o Senhor há de revelar, há de mostrar, Senhor. Ó Deus, usa a Tua filha como quer, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Ela sempre será designada para aquilo que nós profetizamos. Entra, Senhor, como chama de fogo, penetra como a água, Senhor, ó Deus da terra árida, Senhor. Entra, Senhor, em nossas vidas pelo poder do nome de Jesus, para alcançar vidas que estão lá fora, alcançar pessoas que a qual precisa ou necessita de ouvir o que Deus tem para essa vida. Em nome de Jesus Cristo, tudo que for falado aqui, Senhor, seja direcionado pelo Espírito Santo, que a Tua igreja, que Teu povo, a Tua noiva receba nessa noite, como igreja do Senhor Jesus. Assim nós oramos, crendo em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, a paz, boa noite. Amém, glória a Deus. Quem está bem aí? Está todo mundo bem? Todo mundo vivo? Amém, glória a Deus. A paz, boa noite para quem está nos assistindo em casa, no trabalho. Como o pastor falou, é uma passagem em Isaías, né? A palavra de Deus era lançada, mas ela nunca volta vazia. Deus, Ele lança a palavra, faz o que precisa fazer, com que Ele ordena que faça, mas ela nunca volta vazia. Amém? Glória a Deus. Prometo não me prolongar muito, mas quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e é algo que eu sempre tento trazer, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu realmente passei, e quando a gente passa por algo, a gente tem autoridade para falar, e as pessoas sabem, né, que a gente tem essa autoridade. Amém? A gente está no tema de relacionamento, né? E relacionamento me lembra muito, claro, do meu relacionamento com o Senhor, né? E aí eu queria ir lá em Mateus, né, 6, né, que é o nosso tema. 6:33, né? Amém, glória a Deus. Só que aí eu coloco 6:30 e a gente vai até o 34, amém? Posso dar um start? Glória a Deus, vamos lá. Mateus 6:30 diz assim: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje é flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? E onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? É uma passagem que é conhecida, é uma passagem que em alguns momentos na minha vida
de dificuldades eu ministrei bastante na minha vida, em mim, e a gente tem esse tema de relacionamento. E é impressionante que aqui Jesus ele fala que ele entende que as pessoas elas têm a necessidade. Só que quando você vai ler em relação a você ter o relacionamento, com certeza Deus deu muito mais para vocês do que Ele está falando aqui, não é? Com certeza deu muito mais do que vestir para vocês. Com certeza deu muito mais do que vocês comerem. Com certeza Deus deu muito mais que isso. Quando vocês têm um relacionamento com o Senhor. Com certeza Deus, Ele deu muito além disso daqui. Ele diz isso daqui, o que me dá a impressão, tá, gente? É que a gente fica preocupado com coisas primitivas, coisas que são básicas. E Deus fala, eu vou suprir. Se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou suprir. E para o reino precisa ter o relacionamento e a intimidade. Só que eu venho trazer algo que Deus colocou no meu coração essa semana, que relacionamento... É engraçado que nessa passagem aqui é como se fosse uma troca, né? Busca, que depois eu te dou essas coisas. E realmente relacionamento, ele tem a ideia de troca. E me lembra muito a questão de relacionamento em casamento. Porque nós somos considerada a noiva de Cristo também, né? Um dia a gente vai casar com Ele. E aí, Deus, ele me lembra que nessa semana, o relacionamento, ele não é somente essa troca. O relacionamento tem algo que acontece na nossa vida que às vezes a gente não percebe, mas depois é que a gente percebe o propósito de Deus. O relacionamento, ele tem algo, quando a gente tem a intimidade com o Senhor, ele gera algo que é uma coisa que se chama transformação. Nós somos transformados. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele fala que a gente tem que morrer. Nós somos uma nova criatura. Amém? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente não tem mais o quê? Aqueles hábitos anteriores, aqueles tipos de pensamento, a pequena fé, os pensamentos que são negativos, os pensamentos são limitados. Claro que no decorrer do processo a gente pode ter isso. Não se converte assim, eu mudo a minha transformação de um dia para o outro. Não, existe um processo. E aí eu queria trazer um exemplo para cá, que a gente está estudando muito Atos, né? E esse exemplo aqui eu achei sensacional, que é o exemplo do discípulo Pedro, que depois ele se tornou um líder da igreja. E eu queria passar um caminho aqui pelo período que ele teve o relacionamento com Jesus. Vamos lá. Primeiro a gente tem a trajetória de Pedro em Mateus 4, 18. Em Mateus 4, 18... foi quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. E aí a gente vê de onde Pedro vem. Em Mateus 4,18, diz assim: Jesus estava andando na beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhe disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Amém? Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Amém? Pedro, ele sempre foi muito assim, corajoso, né? Eu, se fosse comigo, eu já ficaria temorosa em ter largar tudo e seguir Jesus. Mas, no meu caso, quando eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor, foi difícil, foi algo demorado. Mas tem pessoas que já são aqui como Pedro, já larga e vai direto. Essa passagem aqui mostra de onde Pedro veio. E é engraçado que a gente esquece também de onde nós viemos. Hoje, amém, glória a Deus.
Eu nasci numa família, tenho pai, tenho mãe, tenho isso e aquilo. Nunca fui de fazer farra, nunca fui de mentir, nem nada disso. Mas os meus pensamentos, o meu coração, a minha esperança eram outros, completamente de hoje. Então hoje eu sei de onde eu vim. Nós sabemos de onde nós viemos. E Pedro aqui, ele era pescador. Ele estava lá trabalhando na dele lá. E aí Jesus veio. Vem que eu vou te ensinar a pescar homens. É algo diferente, né, para poder falar. E aí ele largou tudo e foi. Em Mateus 14, 28, eu vou dar uma andada aqui na Bíblia, tá, gente? Mas é algo rápido. Em Mateus 14, 28, começam as oscilações de Pedro no relacionamento. A gente conhece toda a história, né, de Jesus e Pedro, né? Mas é algo que caracteriza o nosso relacionamento com o Senhor. Nem tudo é perfeito. Nem todo momento eu vou estar ali disposta, disponível. Nem todo momento quando Deus chegar para mim e falar assim, vai lá orar pelaquela irmã, eu vou querer orar para aquela irmã ou irmão. Nem todo momento quando Deus me pedir para fazer algo, alguma coisa, eu vou fazer. Nem todo momento eu vou estar de coração aberto para ouvir alguém. Nem todo momento eu vou estar de coração aberto para ouvir o Espírito Santo ministrar na minha vida. E aqui a gente vai ver alguns eventos dessas oscilações de Pedro no relacionamento com o Senhor Jesus. E lá em Mateus 14, 28, 14, 28 é a passagem onde Jesus ele anda pelas águas, né? Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E depois Jesus veio e falou, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Até aí estava tudo bem. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Essa é outra oscilação que a gente tem também no nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus fala coisas pra gente que a gente duvida. Deus ele fala, olha, eu vou transformar a sua vida, vou dar uma casa própria, vou fazer isso e aquilo, vou fazer a obra na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Só que às vezes passa tanto tempo que a gente até duvida. E aqui nesse momento, Pedro ele olhou para a força do vento, ele não olhou para Jesus. E aí quando ele veio, ele acreditava que Jesus era o Messias, ele acreditava que Jesus era poderoso, que foi ele que fez ele andar ali sobre as águas. Só que aí ele focou em outra coisa e a fé dele diminuiu. E aí foi quando ele falou, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Essa é uma das oscilações que Pedro teve no relacionamento com o Senhor Jesus. Mas mesmo assim ele estava com ele. Amém? Em Mateus 16, mais à frente, 16, lá no 21, é quando Jesus ele comunica que ele vai morrer. Em 16, 21, Jesus ele comunica a sua morte e ressurreição, que fala assim, daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, isso porque muitas coisas eles não entendiam, né? E tanto as pessoas também não entendiam isso, tinha que ser por parábolas, mas ele falou claramente, eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Pedro, ele não entendeu. Até aqui, esse momento, ele não tinha entendido. E Jesus o repreendeu severamente e chamou ele de Satanás.
Pedro, ele tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. Ele tinha. Mas ele não tinha, era o quê? Intimidade, que é diferente de relacionamento. E que eu vou falar mais aqui. Então, Pedro, até esse momento que ele estava com Jesus, Pedro, ele orava, ele sabia orar, ele sabia jejuar, ele presenciou os milagres, ele presenciou todos os poderes que o Espírito Santo, que Jesus fazia, que manifestava na vida das pessoas. Só que ele não entendia. E aí mais à frente, lá em Marcos 14, em Marcos 14, no 27, diz assim: e Jesus diz aos seus discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Mas Jesus disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Pedro aqui, ele estava envolvido emocionalmente. Tanto que quando Jesus ele foi crucificado, o que aconteceu? Vocês sabem, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme Jesus tinha falado. Só que aqui ele estava na pura emoção, ele estava envolvido somente o quê? No sentimento. Ele ainda não tinha entendido o propósito de Jesus, ele ainda não tinha entendido o que era a missão de Jesus. Ele não tinha entendido ainda o reino, ele não tinha entendido ainda Deus, ele não tinha entendido a missão. E ele falou: eu nunca vou fazer isso. E ele ficou com medo na hora que as pessoas iam persegui-lo, que reconheceram que ele andava com Jesus. E o que aconteceu? Ele negou 3 vezes. E quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus na nossa vida? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus para a vida do outro, que precisava sim de uma palavra, que precisava sim de uma ajuda, que precisava sim de uma orientação, só que por medo de sermos acusados, por medo de sermos perseguidos, por medo, nós recuamos. Quantas vezes isso já aconteceu? Isso faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Isso fez parte do relacionamento com Pedro e Jesus. E mais à frente, em João 13, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos, em João 13:5, diz assim: em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, ele lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isso é, todos menos um. Que aqui Jesus ele cita sobre Judas. Mais uma vez, Pedro não entendeu. O que é sensacional é que Jesus ele sempre vai tentar. Ele sempre tenta, ele sempre mostra.
Ele falou dessa última vez, ele falou: olha, você não vai entender isso agora, mas futuramente você vai entender. E isso, amados, tem coisas na minha vida, e eu creio na coisa que existe na vida de vocês, que acontecem, que Deus orienta, que você não vai entender isso agora, mas futuramente você vai entender. Amém? Futuramente vocês vão entender. E aqui Pedro, ele novamente não entendeu. E ele foi birrento. Não lava meus pés. Só que ele não entendeu o propósito de Jesus ali naquele momento. Novamente, ele tinha um relacionamento com o Senhor Jesus, mas ele não entendia. Ele não conseguia ter a intimidade com Jesus. Não conseguia. Por que eu falo isso? A gente tem, amados, muitos exemplos de casamentos que você tem relacionamento, mas não tem intimidade. É possível isso, Alessandra? Com certeza. Com certeza. A gente pode ver exemplos aí de pessoas, por exemplo, no quiz, que tem em alguns programas de televisão. A gente vê, por exemplo, que às vezes a mulher conhece mais o homem do que o homem conhece a mulher. Tipo, qual é a cor favorita? O que ela mais gosta? Qual é a comida que ela mais gosta? O que ele gosta? Eles têm um relacionamento do dia a dia, moram na mesma casa, têm as suas obrigações conjugais, né, financeiras, enfim, íntimas também. Mas essa intimidade não é a intimidade do casamento e relacionamento. A intimidade que eu vou ter com o meu marido ou minha esposa é: eu conheço intimamente a vida dele. Eu conheço o que faz ele chorar. Eu conheço o que faz ele ficar feliz. Eu sei quais são as esperanças, quais são os sonhos que ele tem. Eu conheço. Quando o pastor Ismael chega em casa, quando acontece alguma coisa, só de olhar na cara dele, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Deve acontecer isso com a pastora Sônia, né, com o seu Márcio. Deve acontecer isso com o pastor Manuel. Mas eu já vejo. Aconteceu alguma coisa, o que foi? Aí ele fala: não, nada não. Eu falei: aconteceu, pode falar. Não, nada não. Aí 30 minutos depois: amor, nem te conto, aconteceu isso, aquilo. Eu conheço, porque eu tenho intimidade. Eu sei as esperanças, os sonhos do meu esposo. Eu sei os sonhos, eu sei a felicidade, eu sei aquilo, sabe, que é o íntimo dele. Claro que tem o íntimo mesmo, que Deus é o único que sabe. Mas a intimidade, ela é isso. Eu sei o que ele gosta. Eu sei qual é o propósito da vida do meu marido. Eu sei o nosso propósito. Entendem? É diferente quando a gente só tem um relacionamento, que a gente só vive. A gente só passa o dia a dia. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele só tinha um relacionamento de quê? Só de observar. Mas ele nunca teve intimidade com Jesus. Até o momento que, lá em Atos 2, que a gente já conhece, já estou terminando, em Atos 2, do 14 ao 21, esse momento aqui, o Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes. Pentecostes era um festival onde as pessoas, os judeus de outros países, vinham, retornavam. Era como se fosse o Natal, né? O Natal, onde as pessoas que estavam longe vinham e visitavam sua terra natal. E aí o dia de Pentecostes veio e o Espírito Santo se manifestou naquele lugar, batizando todos no Espírito Santo ali. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar o quê? Tá todo mundo bêbado. Tá todo mundo para lá de Bagdá, né? Só que aí o Pedro, ele chega com toda a autoridade. Porque Pedro, logo no capítulo 1, ele fala, ele tem ansiedade. Deus, quando é que vai vir o teu reino? Jesus, quando é que vai vir o teu reino? Quando é que vai vir? Quando é que vai vir? Ficavam tão ansiosos e Jesus falou: espera. Primeiro precisa vir a promessa, que é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
E aí veio, e aí depois Pedro, no versículo 14, então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas. Embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. E mais à frente no 36 diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. O que acontece aqui nesse momento? Pedro, ele toma a autoridade espiritual que o Senhor deu a ele, que ele não tinha quando Jesus estava em terra com ele. Jesus, ele teve que realmente sair para isso acontecer. As autoridades que Pedro não tinha, o não entendimento, ele passou a entender depois da manifestação do Espírito Santo. E aqui ele fala ousadamente: vocês têm que entender que vocês crucificaram o Messias. Amém? Porquanto ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se. Essa mensagem de arrependam-se vem desde João Batista. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Olha esse agora, o versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Olha que virada de vida, que virada de chave. Pedro, que não entendia nada do reino, não entendia do propósito de Jesus, não entendia nada. Ele usava a ousadia dele para outras coisas, para criticar, para bloquear Jesus, tanto que foi chamado de Satanás. Toda a energia dele, que Pedro tinha dentro dele, ele foi utilizada para outras coisas do que? Fúteis. Não precisava daquilo, mas isso se chama o que? O processo. É o processo que nós temos de relacionamento com o Senhor. Só que, amados, somente relacionamento, a gente pode ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus. Claro que a gente só gera intimidade por meio do relacionamento. Mas só que Deus, ele tinha algo grande na vida de Pedro. E quando vocês leem mais à frente em Atos, Pedro é o líder da igreja. Tanto que Paulo respondia praticamente a Pedro. E com toda a autoridade, aquilo que ele não entendia, quando Jesus estava próximo, quando teve a manifestação do Espírito Santo, a chave virou. Vocês mataram Jesus, o Messias. Arrependam-se. É difícil falar, né? Arrependam-se, você está errado. É difícil falar. E aqui
quando aconteceu, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. 3.000. Aquele cara que bloqueou Jesus para a crucificação, aquele cara que andou sobre as águas e afundou, aquele cara que cortou a orelha do soldado, querendo bloquear ali o propósito de Jesus, aquele cara que não entendia propósito. Amados, Pedro foi super falho. Não esperem ser perfeitos para começarem a ter um relacionamento com o Senhor. Não esperem isso. Não esperem ser perfeitos para poder começar a ter uma intimidade mais profunda com Deus. É o contrário. Devemos nos entregar. Não esperem. Deus, Ele tem algo extraordinário nas nossas vidas. Muito mais do que aquilo que te preocupa. Muito mais daquilo que, Deus, eu tenho a minha filha, eu tenho meu marido, meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou pagar a conta do mês. Amado, em nome de Jesus, Deus tem muito mais do que isso para vocês. Uma delas é isso que eu estou falando, a transformação. Você não ser mais aquela pessoa que você era. Amado, se você está um bom tempo, eu converti faz tempo, sei o quê, enfim, me converti. Amados, se vocês permanecem com o mesmo pensamento, com os mesmos hábitos, precisa rever isso. E isso é para toda a vida, tá? Não é só a partir do momento que você aceita Jesus, não, ao contrário. Sabe por quê? Existe uma mudança constante. Sabe por quê? Porque Deus vai revelando a você, aos poucos, aquilo que Ele tem na sua vida. E são coisas grandes, amados. São coisas grandes. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Só que precisamos estar preparados para isso. Não é de imediato. Deus me dá coisa grande. Você não vai aguentar. Não vai aguentar. E vou lá em Isaías 55, que até o pastor Ismael, ele até pregou isso na frente, né, na abertura. Isaías 55, que também é muito, muito famoso. Amém? Glória a Deus. Diz assim: aleluia. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida. Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome. Se ouvirem e fizerem o que eu os ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção, e terão vida nova. Amém, irmãos? Vocês não vão ter somente comida, leite, roupa, vocês vão ter vida nova. E é para sempre. Para sempre. Para sempre. Por isso que quando Jesus ele fala: amados, essas coisas não se preocupem, porque vão ser completadas depois, mas busquem primeiro o reino. Mas quando nós buscamos o reino primeiro, a gente começa a descobrir que Deus nos dá muito mais do que só comida, leite e roupa. Amém? Ele aqui está falando que vai dar vida nova. Aquilo que Deus, aquilo que eu sou ruim, aquilo que eu não acredito em mim, eu não acredito na salvação, eu não acredito nesse país, eu não acredito em mais nada. Deus, Ele está falando que Ele vai dar vida nova para nós. Amém? Olha só que coisa linda. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhe darei bênçãos que prometi a Davi. Aleluia, glória a Deus. E depois mais à frente, no 6, diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo.
Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Amém? Glória a Deus. Então você não é aquilo que você pensa que é. Eu sou muito limitado, Deus. Amados, a capacidade vem do Senhor. Ele vai nos dar, Ele nos dá vida nova. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não se preocupem com o que vestir e com o que comer. Se preocupem com essa vida nova que Deus tem para nós. Essa transformação de mente, essa transformação de atitude, a autoridade que o Senhor nos dá. Amém? Eu coloquei aqui algo que é bem legal, que eu achei no site, uma frase: mude não pelas suas próprias forças, mas permita ser transformada por Deus. Amém? Porque realmente, se a gente for mudar pelas nossas próprias forças, a gente vai mudar somente o superficial. Mas o profundo é só Ele que faz. Amém? Amados, Deus tem coisas grandes nas nossas vidas. Grandes. Só que precisamos passar pelo processo para poder receber isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém, glória a Deus. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Se apeguem a essa palavra. Ele dá uma aliança eterna, uma vida nova. Amém? Ele te dá a capacidade, amados, como ele fala aqui: vocês que têm fome e sede, vêm e comprem. Ele te dá capacidade para isso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, vou pedir para vocês ficarem em pé, a gente orar para a gente já poder finalizar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus e Pai, se conecte ao Deus, ao teu Pai, nesse momento. Você pode ficar de joelhos, você pode gritar, você pode fazer o que for. Você tem liberdade nesse lugar, amém? É o nosso Pai. Intimidade é conhecer o Pai, é conhecer a natureza dEle, é conhecer, poxa, isso é de Deus. Vamos começar a trabalhar o nosso relacionamento, a nossa conexão com o Senhor, amém? Senhor, nós, Pai, te adoramos e te louvamos, meu Pai amado, porque o Senhor é o único que nos dá a vida, meu Pai, nova. O Senhor é o único que nos dá, meu Pai amado, água, Senhor. Águas vivas, meu Pai, nas nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos e te louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai. O teu nome, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Deus, te engrandecemos nesse lugar, te engrandecemos, Senhor, mediante as nossas vidas, Pai. Deus, o Senhor tem coisas grandes, coisas imensuráveis para nós, coisas que nós não podemos imaginar, Pai. Deus, eu creio, Senhor, isso, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Eu creio, Senhor amado, eu creio, Senhor amado, no teu poder. Eu creio, Senhor, na tua capacitação. Eu creio que aquele time do Senhor vai voltar a ter autoridade espiritual. Eu creio, Senhor amado, que aquele que tem medo, Senhor, em nome de Jesus, terá coragem, Pai. Eu creio, Senhor, aquele que recua, Pai, por vergonha, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor amado, que essa vergonha cessará, meu Pai. Ele terá autoridade para falar a tua palavra, ele terá autoridade para falar o teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eis as nossas vidas aqui, meu Pai. Nós estamos, Senhor, buscando, meu Pai, cada vez mais esse mês, Senhor, a ter um relacionamento, uma intimidade contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, está aqui, meu Pai, as nossas vidas, as minhas dores,
aquilo, Senhor, que precisa ser curado. Deus, está aqui meus pensamentos, o meu coração, Pai. Deus, está aqui tudo. Tudo eu apresento a Ti, Senhor. Minha família, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos, a Tua igreja, Senhor. Deus, tudo aquilo que me dói, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que me faz feliz, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que eu venho carregando com peso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero trocar o meu peso contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conhecendo o Senhor, meu Pai amado, tendo intimidade com o Senhor, eu sei que o Senhor irá pegar o meu peso, Pai. Oh Deus, Pai, eis aqui as minhas dores, Senhor. Aquilo, meu Pai amado, que precisa ser curado, eu exponho, Senhor amado, as minhas dores diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, movimentar, Senhor, a Teu favor, Senhor, a minha vida. Pai, que eu venha ser, meu Pai amado, cada vez mais, Senhor, e não menos, Senhor. Que eu venha ver cada vez mais, Senhor, o Teu reino e não menos, Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Oh Deus, tem liberdade em nossas vidas, Pai. Amados, em nome de Jesus, abram seus corações, as suas mentes, se entreguem. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu permito, Senhor, que o Senhor entre no mais profundo, Senhor. Eu permito que o Senhor entre. Permita que o Senhor entre no mais profundo, naquilo que você até hoje resistiu a Deus, para Ele não mexer. Oh Deus, entra, Senhor amado, entra naquilo, Senhor. Eu sou Tua casa, meu Pai. Muda as coisas de lugar, Senhor. Muda, Senhor. Transforma, Senhor. Enquanto, Senhor, eu estou Te adorando, Senhor. Enquanto eu estou Te adorando, o Senhor venha nos transformar, Pai. Oh Deus, enquanto eu estou Te adorando, Senhor, que o Senhor venha nos abraçar, Pai. Deus, que quando eu estou Te adorando, o Senhor venha nos curar, meu Deus. Oh Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha entrar, meu Pai, e nunca mais sair, Deus. Ora lá manacera, canteira lamas, Pai, em nome de Jesus. Ora lá manara ser. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer que vocês experimentem algo que nunca foi experimentado por vocês. O Espírito Santo, Ele quer sim fazer, transformar, mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Só que Ele só vai fazer isso se vocês permitirem. Ele não é mal educado. Você pode estar há muito tempo no banco, mas nunca foi tocado pelo Espírito Santo da forma como Ele quer tocar agora. Em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor venha tocar, meu Pai, em nossas vidas. Eu permito, Senhor, o Senhor tocar na minha vida, Pai, da forma como o Senhor nunca tocou, Deus. Ora lá manacera, canteira lamas. Em nome de Jesus, Senhor. Entra, Senhor, com todo o Teu poder, Senhor, com toda a Tua autoridade, meu Pai. Eu permito o Senhor entrar na minha vida, Pai, e fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não tenho medo, Senhor. Eu não tenho medo, Pai, daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, entra e faça, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Eu contemplo, Senhor amado, os Teus sonhos na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tens liberdade aqui, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.
Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus, tens liberdade, Senhor, para transformar, Pai. Aleluia, Deus. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas. Seu perdão é completo. Oh Deus, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Diga, eu sou sua casa. Sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Em Salmos 42, no versículo 1 diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei te adorar na tua presença? Choro dia e noite, lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Essa sede precisa estar presente dentro de nós, amém? Essa sede de buscar a presença, de ter o Senhor em nossas vidas. Assim como a corça deseja as águas, assim também quero estar em tua presença. Amém? Glória a Deus por isso. Permitam-se que o Espírito Santo faça a transformação. Não tenham medo daquilo que Deus tem, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Aquilo que Deus tem para nós é vida nova, é vida com abundância, é vida com excelência. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Que bom. Palavra